Ô Zé, vamos direto lá pro primeiro bloco, né? Uhum. Claro. 6 de junho, por que que virou uma data histórica? Bola com você, Zé, não vou nem dar spoiler. Tá bom. Olha, Kennedy, é também pelo motivo que todo mundo acha que é o 6 de junho de 2013, mas não é só por aquele 6 de junho, é pelo 6 de junho de hoje também, né? Não só pela cassação do Deltan Dallagnol pela Câmara dos Deputados, a confirmação da perda de mandato dele, né? Mas também pelo passe livre que o Arthur Lira, presidente da Câmara, recebeu do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tentar amarrar os três fatos para justificar essa data, esse significado histórico do 6 de junho. Então, lá em 6 de junho de 2013, 10 anos atrás, era difícil imaginar que uma manifestação organizada pelo Movimento Passe Livre na frente do Teatro Municipal em São Paulo pudesse abalar as estruturas da República, né? O Movimento Passe Livre já tinha organizado dezenas de outras manifestações pelo Brasil afora nos anos anteriores, nos meses anteriores, em geral, contra o aumento da passagem de ônibus, né? Alguns tinham tido mais repercussão, conseguido até reverter temporariamente alguns aumentos, outros nem viraram notícia. Mas jamais ninguém imaginou, nem eles, que eles iam conseguir começar um movimento que ia ter repercussões até hoje. Naquele dia, Kennedy, eles começaram lá na frente do Teatro Municipal, atravessaram o viaduto do Chá e, em vez de parar na frente da prefeitura, que era em geral o que eles faziam para pedir a revogação de um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, eles desceram para o Vale do Anhangabaú e começaram a fazer um estrago que poucas vezes se viu na história da cidade. Esse estrago foi no sentido figurado e no sentido literal, né? No sentido figurado, por razões que a gente vai analisar daqui a pouco. No sentido real, porque além das lideranças do MPL, que estavam meio que comandando o movimento, surgiram naquele dia, pela primeira vez, com o nome dado pela imprensa, um bando de encapuzados que foi para o enfrentamento com a polícia, revirou o carro da CET, né, da Companhia de Engenharia de Tráfego, de cabeça para o ar, depredou vitrines de bancos, tentou invadir shopping center e chegou na Paulista e provocou um caos, né? Eram chamados Black Blocs, que até então não tinham nome e ninguém sabia o que que era. E continuaram, a gente continuou meio sem saber quem eles são até hoje, né? Porque eram todos encapuzados, era um movimento supostamente anarquista, enfim. Mas a grande novidade daquele dia foi que o que seria um protesto por uma questão referente a um problema municipal saiu do jornal local da Rede Globo, do SPTV segunda edição, e foi para o Jornal Nacional, né? Se a gente analisar hoje em perspectiva, até havia sinais de que esse tema era um tema momentoso, né? Porque na campanha que elegeu o Haddad, que era então prefeito de São Paulo, no ano anterior, em 2012, os grandes fatos que alteraram a posição dos candidatos eram relacionados ao transporte público. O Haddad só ganhou tração e virou um candidato com chance depois que ele propôs o cartãozinho mensal para você fazer o transporte na cidade sem precisar ficar todo dia ali comprando a sua passagem, né? E o Russomano, que era o líder das pesquisas, ele despencou porque deu a entender que se quem morasse mais longe ia ter que pagar mais caro a passagem. Então, assim, já tinha ali um caldo de cultura em relação a isso. E se a gente olhar para trás, mais para trás ainda, a gente vai ver que a marca da ascensão social da chamada nova classe média durante os governos petistas na presidência da República foi o acesso ao carro. 44 milhões de carros, ônibus, caminhões, caminhonetes entraram na frota brasileira entre 2003 e 2013. O caos já estava instalado no trânsito de alguma maneira, né? Mas o que aconteceu depois daquele 6 de janeiro, 6 de junho fatídico?
aquela manifestação ganhou uma repercussão tão grande que foi se espalhando por outras cidades, né? Primeiro para 10 cidades, 15 cidades, 17 cidades. No final do mês, eram mais de 142 cidades que estavam com manifestações, de Alegrete, no Rio Grande do Sul, a Itaqui, no Maranhão. E virou um negócio nacional. Foram para frente do Congresso Nacional, foram questionar, invadir o Itamaraty, foram questionar a representação, né, o poder de representação, e parecia, num primeiro momento, que havia uma contestação ao sistema representativo, às elites políticas, ao jeito de se fazer política. Depois isso, obviamente, se transformou numa manifestação contra os governos petistas, contra a Dilma Rousseff, que ali quase não conseguiu se reeleger, despencou, foi a maior queda de popularidade da história de um presidente da República no Brasil, provocado pelas chamadas jornadas de junho. E agora, Kennedy, na esteira disso veio a Lava Jato, veio aquela onda moralista que morreu na praia, como toda onda, né? E o que aconteceu neste 6 de junho, 10 anos depois? Pois bem, primeiro, a Câmara dos Deputados confirmou a cassação do Deltan Dallagnol, que foi o paladino da Lava Jato, o cara que simbolizou a Lava Jato como procurador da República, eleito deputado federal, foi cassado pela Justiça Eleitoral e agora teve a sua cassação confirmada pelos seus próprios pares, né? Mostrando que a velha política não estava nem um pouco interessada na mensagem que o Dallagnol queria passar. E mais significativo ainda, neste 6 de junho, o Supremo Tribunal Federal fez uma coisa do arco da velha. Ele retomou um julgamento do Arthur Lira, presidente da Câmara, que estava arquivado. Estava arquivado, não, estava na gaveta do ministro Dias Toffoli fazia anos, e Pedido de fizeram um vista. negócio, um pedido de vista, né? E fizeram um negócio que eu nunca tinha visto. Talvez já tenha acontecido, mas com alguém de tanta proeminência, que eu saiba, é a primeira vez. O que eles fizeram? Primeiro, teve ministro que mudou o voto. Ministro que estava votando pela condenação do Arthur Lira mudou de opinião, e a desculpa é que a lei mudou no decorrer do processo. Em que, O diante da Alexandre de nova lei, Moraes e o Roberto Barroso, né? 2 votos. Né? Já tinha maioria para condenar o Arthur Lira, já tinha 3 votos pela condenação quando o julgamento foi suspenso lá atrás, anos atrás. 2 ministros mudaram voto e, uma coisa mais fantástica ainda, um ministro que entrou depois votou no lugar de um outro ministro que se aposentou e que tinha votado pela cassação. Quer dizer, O foi André assim. Mendonça no lugar do Marco Aurélio Mello. Exatamente. Então, assim, foi um negócio que eu nunca tinha visto acontecer. Mostrou como a política é feita pelo alto e não pela base, né? Porque para fazer tudo isso não é coincidência, né? Mudar a lei, adaptar, mudar o voto, mudar o ministro, tudo para. E, e o mais irônico de tudo, Kennedy, é que esse julgamento que o Lira recebeu passe livre, sem trocadilho e com trocadilho, do Supremo hoje, era por quê? Porque um assessor dele havia sido pego no aeroporto de Congonhas, tentando embarcar num avião com mais de R$ 100 mil escondidos no corpo. Que é exatamente o que está acontecendo agora de novo. Uma pessoa, um cara que foi ex-assessor do Arthur Lira, foi objeto de uma investigação, é objeto de uma investigação da Polícia Federal, por receber dinheiro, supostamente de uma empresa, e entraram lá na casa de um policial que fazia parte da operação, do esquema, e encontraram R$ 4 milhões num cofre. A Então, argumentação jurídica dos ministros para justificar a mudança é que as acusações estão todas baseadas em delações, e não dá para sustentar uma acusação só com base em delação, né? sim, foi essa mudança que aconteceu, né, em 2019, que justificou a mudança de A posição mudança. dos ministros. Agora, se fosse assim uma delação do delator mor que delatou todo mundo, que também está envolvido no caso, né, que era aquele doleiro, Roberto Youssef.
o Alberto Youssef, eu até, né, tenderia a concordar. Mas você tem 112 mil reais na roupa do cara, que tinha viajado para São Paulo e ficado 2 horas só para pegar o dinheiro e voltar. E quem pagou a passagem? O Arthur Lira, com o cartão de crédito dele. Então, assim, não era só a delação, né? Você tinha outros elementos que poderiam Evidências ser ali. considerados. Mas eu não tô aqui para discutir se o Não. ministro votou certo ou votou errado, não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é o seguinte: é que de junho de 2013 para cá, parece que aconteceu um monte de coisa, né? Que mudou o Brasil, etc, etc. Mas a presidência da República continua sendo ocupada pelo um presidente do PT, o prefeito de São Paulo, que deu o aumento de 20 centavos, que começou toda essa confusão, era o Fernando Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, e as elites políticas que foram contestadas, que viram os vidros do Congresso serem quebrados pela primeira vez, aquela ameaça de invasão que só veio se consolidar agora, dia 8 de janeiro, continuam sendo os mesmos, né? Os protagonistas da política de Alagoas, que estão aí desde há 30, 35 anos, são as mesmas famílias, né? O Arthur Lira é filho de um político, o ministro dos Tem Transportes é uma filho de um ironia, né, Zé? senador. O Dallagnol que se projeta demonizando a política, criticando a política tradicional, é cassado, né? Tem a cassação confirmada pela mesa da Câmara, Exato. no dia em que o presidente da Câmara se livra de uma acusação de corrupção passiva, ele, um membro da política tradicional. Eu tenho uma visão muito crítica em relação a essas jornadas de junho e julho de 2013. O Brasil piorou nos últimos 10 anos, e eles demonizaram a política. Agora, é muita a coincidência, o simbolismo disso, né? É, Mostra. É bem tudo na mesma interessante. data. Então, assim, para mim, 6 de junho é uma data histórica Faz a porque síntese aí. reafirma. 6 de junho é histórico porque reafirma o poder das elites políticas brasileiras, que continuam muito bem, obrigado, entendeu? Para mim, esse é o maior símbolo. E aqueles que serviram de garçom para a extrema-direita, que é o caso do Dallagnol, voltaram para o ostracismo, de onde talvez nunca devessem ter saído, né? Olha só, síntese feita do Toledo, daqui a pouco vamos para o bloco 2, mas rapidamente aqui as participações do Danilo Sotero Rogério. Quase sempre o primeiro aqui. Desembarque na Normandia, Lucélia Lima. Boa, boa, Danilo, boa lembrança. Lucélia Lima, a jornada de junho foi o início de um labirinto que nos rendeu muita história. Rosiane Arroxo, infelizmente, 10 anos de atraso. Começou a desgraça aí. Primavera brasileira? Não, inverno que não acabou. Isso na visão da Rosiane Arroxo, que também está com a gente aqui. Boa noite para a Rosiana, para o Célio e para o Danilo, que sempre nos acompanham. Boa noite para os três. André Reginato, até hoje acho justa a reivindicação do passe livre, ainda mais quando vemos os casos recorrentes de corrupção nos transportes públicos, né? Era aquela discussão, como o Zé falou, sobre o bilhete único, o aumento do bilhete único naquela coisa, e ele lembrou bem que o Couto Romano dançou naquela eleição de 2012 e depois veio em 2013. A Shirley Christ. Infelizmente, a política brasileira e a justiça desse país foram criadas para proteger e defender políticos feito Lira. Opinião Então, da Shirley. eu vou Diga. facilitar para as meninas fazerem a síntese. Para mim, o 6 de junho é o dia do passe livre para os políticos. Boa, boa, essa ficou boa.